Você está ouvindo o podcast Escola da Vida Maior. Apresentação: Sidney Cabral. Espiritualidade, conhecimento e saúde integral para uma vida mais feliz. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Escola da Vida Maior. É com muito prazer que eu recebo a sua companhia aqui conosco. Vamos então nessa caminhada juntos, nessa nossa jornada de autoconhecimento e despertar. Quero lembrar que todos os nossos episódios estão disponíveis para você no Spotify, com reprises especiais em nosso canal de YouTube Podcast. Se você preferir, poderá acompanhar os conteúdos de forma mais próxima e receber informações exclusivas sobre saúde integral e espiritualidade. Deixo aqui um convite especial. Participe também das nossas comunidades no Telegram ou no WhatsApp. Lá, além das reprises, compartilhamos pílulas diárias de sabedoria e materiais úteis para o seu dia a dia. E lembre-se, este espaço também é seu. Se tiver dúvidas ou quiser compartilhar suas reflexões, você pode falar diretamente conosco. Nossos meios de contato, como e-mail e WhatsApp, estão todos organizados para você em nosso site, escoladavidamaior.com. Fique conosco e aproveite o episódio de hoje. Antes, contudo, de iniciarmos, eu peço que você, onde quer que esteja, procure uma posição confortável, respire profundamente, permitindo que as agitações do mundo externo se dissipem. Sinta o pulsar da vida em seu coração e a presença amorosa do alto ao seu redor. Convido você a fechar os olhos por um instante e, em espírito de profunda conexão e gratidão, acompanhar a nossa oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, esse reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça e de caridade. Seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Seja na terra, seja nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento do corpo e da alma, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que aprendamos também a perdoar aqueles outros que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair no erro, não nos deixes cair nas armadilhas da tentação. Livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória sobre este reino imortal. Graças a Deus, graças a Deus. Vivemos um tempo de muitas vozes, muitos estímulos e poucas profundidades. Nunca houve tanta informação circulando, tanta conexão aparente, tanta possibilidade de escolha. E, ainda assim, nunca foi tão comum encontrar pessoas cansadas por dentro, inquietas, ansiosas, confusas sobre si mesmas e sobre o sentido da própria existência. Muita gente acorda, cumpre tarefas, resolve urgências, responde mensagens, corre de uma obrigação a outra, mas, ao final do dia, permanece com uma pergunta silenciosa no coração: para onde estou indo? E mais do que isso, por que estou indo nessa direção? Essa inquietação contemporânea não é pequena. Ela alcança jovens e adultos, profissionais bem-sucedidos e pessoas simples, gente cercada de recursos e gente marcada por muitas limitações. Em diferentes formas, a mesma questão reaparece: qual é o meu propósito? E quando essa pergunta surge, muitas outras a acompanham. Existe um sentido maior para a vida?
somos apenas resultado das circunstâncias? Nossas escolhas realmente importam? A felicidade depende do que acontece fora de nós ou do que construímos por dentro? E, acima de tudo, como encontrar um rumo verdadeiro em meio a tanta distração, tanta pressão e tanto ruído? É justamente nesse ponto que a codificação espírita, organizada por Allan Kardec, oferece uma contribuição de grande valor. Não para criar ilusões, nem para alimentar misticismos vazios, mas para propor uma visão racional, profunda e moral da existência humana. O Espiritismo, ao tratar da natureza do espírito, da vida futura, da liberdade, da responsabilidade e da evolução do ser, nos convida a olhar a vida não como um episódio isolado, mas como uma jornada educativa, contínua e cheia de significado. Antes, porém, de avançarmos nessa reflexão, convém fazer uma distinção importante. Muitas vezes, no uso comum, palavras diferentes são tratadas como se fossem equivalentes, e isso acaba gerando confusão. Espiritualismo, espiritualista, espiritismo e religião não são exatamente a mesma coisa. Espiritualismo é a visão geral, segundo a qual a realidade não se reduz à matéria. Em sentido amplo, é toda concepção que admite algo além do corpo físico, como alma, espírito ou princípio inteligente. Por isso, o espiritualismo não é, por si só, uma religião. Trata-se de uma perspectiva filosófica mais abrangente, dentro da qual cabem diferentes crenças e interpretações. Espiritualista é aquele que adota essa visão ampla, isto é, que não aceita o materialismo como explicação total da existência. O espiritualista pode ser membro de uma tradição religiosa, mas também pode apenas sustentar, em nível filosófico, a convicção de que a vida não se resume à matéria. Portanto, espiritualista não significa necessariamente religioso no sentido institucional. Já o Espiritismo, conforme a definição apresentada por Kardec, especialmente em O que é o Espiritismo, é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica com consequências morais. Essa definição é extremamente importante, porque mostra que o Espiritismo não nasceu como sistema de culto exterior, nem como conjunto de rituais, mas como proposta de estudo, compreensão e amadurecimento moral. Ele investiga os fenômenos espíritas, reflete sobre a origem, a natureza e o destino dos espíritos, e extrai dessa compreensão implicações para a vida prática. Quando se pergunta, então, se o Espiritismo é religião, a resposta exige precisão. Em sentido estrito, ele não é uma religião ritualística, porque não se estrutura sobre o sacerdócio, sacramentos, liturgias ou formalidades exteriores, mas, em sentido moral e espiritual, muitos o reconhecem como portador de uma dimensão religiosa, porque orienta a relação da criatura com Deus, com a vida futura e com a transformação interior. Por isso, talvez a formulação mais justa seja esta: o Espiritismo não é apenas religião, ele é, sobretudo, uma doutrina filosófica e uma ciência de observação com consequências morais e profunda dimensão espiritual. E a religião, no sentido mais comum da palavra, corresponde a um conjunto de crenças, princípios, práticas e formas de relação com o sagrado e com a divindade. Nesse caso, a religião é claramente religiosa por natureza, porque sua base é exatamente o vínculo entre o ser humano e aquilo que ele reconhece como sagrado. Esclarecer essas diferenças é importante porque, sem esse cuidado, corremos o risco de misturar tudo e perder a riqueza própria de cada conceito. E, no caso do Espiritismo, perder essa precisão significa também empobrecer sua proposta. Afinal,
A codificação espírita não nos chama à crença cega, mas ao exame, à reflexão, à observação e ao esforço consciente de transformação moral. Quando levamos isso para a questão do propósito de vida, o horizonte se amplia, porque, à luz da codificação espírita, o ser humano não é um acidente biológico perdido num universo indiferente. Ele é um espírito imortal, criado para evoluir e, no final, ser feliz. A existência corporal não é um fato sem contexto, mas uma etapa de processo maior. A vida não começa no berço e não termina no túmulo. O corpo passa, o espírito prossegue, e essa compreensão altera profundamente a maneira como enxergamos nossas dores, nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossas buscas. Em O Livro dos Espíritos, a ideia central do progresso do ser aparece como eixo fundamental. O espírito é chamado a desenvolver inteligência, sensibilidade, consciência e moralidade. Isso significa que o propósito da vida, em sentido profundo, não está reduzido ao sucesso material, à aprovação social, ao prazer imediato ou ao acúmulo de títulos. Tudo isso pode ter seu lugar relativo, mas não constitui a finalidade última do espírito. A finalidade maior está no aperfeiçoamento de si, na aprendizagem do amor, na conquista da lucidez, na superação do egoísmo e na harmonização com as leis divinas. Essa talvez seja uma das grandes confusões do nosso tempo. Muitos procuram propósito como quem procura uma peça perdida do lado de fora, um cargo, uma fama, um reconhecimento, uma validação, um relacionamento ideal, uma experiência extraordinária. Pensam no propósito como se ele fosse um objeto escondido no mundo, esperando ser encontrado por acaso. Mas a visão espírita convida a uma mudança mais profunda. O propósito não é apenas algo que se acha, é, sobretudo, algo que se constrói na medida em que o espírito se compreende, se educa e se orienta pelo bem. Enfim, se torna útil à coletividade humana. Isso não significa que cada pessoa não tenha aptidões, vocações, tendências ou tarefas específicas. Tem, sim. Há habilidades que se destacam, áreas em que o indivíduo serve melhor, circunstâncias pelas quais pode contribuir de modo mais direto. Mas, por detrás dessas expressões particulares, existe um eixo universal. Todo propósito verdadeiro aproxima o ser humano do bem, da verdade, da utilidade e do crescimento moral. Se aquilo que chamamos de propósito alimenta apenas a vaidade, dominação, fuga, dependência emocional ou vazio disfarçado, então talvez não seja propósito, talvez seja apenas desejo mal compreendido. O Espiritismo também nos ajuda a perceber que há diferença entre movimento e direção. No mundo contemporâneo, muita gente está em movimento o tempo todo, mas sem direção interior. Corre, mas não sabe para quê. Produz, mas não sabe em nome de quê. Escolhe, mas não sabe desde onde está escolhendo. E isso acontece porque o problema do propósito não se resolve apenas com atividade, ele se resolve com consciência. É aqui que entra o tema do livre-arbítrio, uma das expressões mais altas da dignidade humana. O livre-arbítrio representa a capacidade de escolher, de deliberar, de participar ativamente da construção da própria existência. Mas a codificação espírita nos ajuda a entender que essa capacidade não aparece pronta e acabada. Ela se desenvolve gradualmente à medida que o espírito amadurece.
No início de sua jornada evolutiva, o ser age muito mais sob o impulso do instinto, da necessidade imediata, da reação quase automática. Com o progresso, porém, vai adquirindo reflexão, discernimento, comparação, senso de consequência. Aprende, pouco a pouco, a não apenas sentir, mas a avaliar. Não apenas desejar, mas ponderar. Não apenas reagir, mas escolher. E, acima da inteligência puramente lógica, desenvolve algo ainda mais decisivo: o senso moral. Essa é uma ideia central. O livre-arbítrio não é apenas a liberdade de fazer o que se quer. Em seu sentido mais elevado, ele é a capacidade de querer melhor. Quanto mais amadurecido o espírito, mais livre ele se torna por dentro, porque a liberdade real não cresce quando o capricho aumenta. Ela cresce quando a consciência se esclarece. Uma pessoa pode ter 1000 opções externas e, ainda assim, ser interiormente escrava de impulsos, medos, vícios, orgulho, dependências e ilusões. Outra, no entanto, pode até atravessar circunstâncias limitadoras e, ainda assim, preservar uma liberdade íntima admirável, porque aprendeu a governar a si mesma. A codificação espírita, ao tratar da responsabilidade moral, nos afasta de dois extremos igualmente empobrecedores. De um lado, afasta o fatalismo, essa ideia de que tudo já estaria rigidamente determinado, tornando inúteis o esforço, a escolha e a renovação. De outro lado, afasta a fantasia de uma liberdade absoluta, como se o ser humano existisse sem condicionamentos, sem tendências, sem influências, sem história espiritual, o que não é verdade. O que encontramos é uma visão mais profunda e mais humana. Temos liberdade, sim, mas uma liberdade relativa ao nosso grau de consciência, às disposições íntimas que trazemos, às influências do meio, às provas da existência e ao esforço que fazemos para nos educar. Essa compreensão é muito importante para o homem e a mulher de hoje, porque no mundo contemporâneo fala-se muito em liberdade, mas pouco em educação da liberdade. Fala-se muito em direito de escolher, mas pouco em responsabilidade pelas escolhas. Fala-se muito em autenticidade, mas pouco em autoconhecimento. E, sem autoconhecimento, o livre-arbítrio permanece vulnerável, fragmentado, impulsivo. A pessoa acha que está decidindo por si, quando na verdade está apenas obedecendo à pressão do ambiente, à sedução da propaganda, ao medo de rejeição, à repetição de feridas antigas ou à necessidade de pertencimento. Sob esse aspecto, a proposta espírita é profundamente atual. Ela nos convida a perguntar: quem escolhe em mim? É o medo? É a carência? É a vaidade? É a necessidade de aprovação? É a fuga da dor? Ou é uma consequência que já começou a se alinhar com o bem e com a verdade? Essa pergunta muda tudo, porque propósito sem consciência pode virar ilusão, e liberdade sem responsabilidade pode virar sofrimento prolongado. Quando o espírito amadurece, ele compreende que suas escolhas produzem efeitos, não apenas efeitos imediatos, visíveis, materiais, mas efeitos íntimos, morais e espirituais. Cada decisão reforça tendências, educa sentimentos, cria hábitos, molda o caráter. Escolher é sempre, em alguma medida, tornar-se. Por isso, o livre-arbítrio é também um instrumento de autoformação. Através dele, o espírito esculpe a si mesmo, se remodela. É nessa dinâmica que a busca da felicidade ganha um sentido renovado, ressignificado.
Quase todos desejam ser felizes, e aqueles que não desejam não são normais. Mas a maior parte busca a felicidade como conquista externa, como posse, como resultado de controle sobre as circunstâncias. A codificação espírita, porém, convida a uma compreensão mais profunda. A verdadeira felicidade não nasce do domínio do mundo, mas da harmonia do ser consigo mesmo e com as leis divinas. Você está ouvindo o podcast Escola da Vida Maior. Apresentação: Sidney Cabral. Espiritualidade, conhecimento e saúde integral para uma vida mais feliz. Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial a você que nos acompanha. Este podcast existe para responder às dúvidas que realmente fazem diferença na vida das pessoas, e você pode fazer parte dessa construção. Se existe algum tema sobre autoconhecimento, saúde integral, espiritualidade ou desenvolvimento humano que você gostaria de ouvir por aqui, ou se tem alguma dúvida que merece ser respondida em um de nossos episódios, envie uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp. É o DDD 011 981 18 5464. 981 18 5464. Sua pergunta pode inspirar o próximo episódio e ajudar milhares de pessoas que talvez estejam vivendo exatamente o mesmo desafio que você. E, se desejar aprofundar mais ainda os seus conhecimentos, conhecer nossos cursos, aulas, livros, projetos e conteúdos exclusivos, fale conosco pelo WhatsApp de número. Anote aí: 011 9179 68480. Eu disse 011 9179 68480. Você também encontrará muito mais conteúdo gratuito em nossas redes sociais e em nosso canal no YouTube. Para acessar tudo isso em um só lugar, visite agora mesmo escoladavida-maior.com/comunidade. Lá você encontrará artigos, cursos, livros, podcasts, vídeos, materiais gratuitos e diversos recursos preparados para apoiar sua jornada de crescimento, equilíbrio e despertar da consciência. Acesse agora mesmo escoladavida-maior.com/comunidade. Será uma alegria imensa caminhar ao seu lado nessa jornada de aprendizado e transformação. Agora, continuaremos com o nosso episódio de hoje. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, a ênfase moral do ensino de Jesus, lida à luz da razão espírita, aponta repetidamente para valores como humildade, perdão, misericórdia, paciência, caridade, pureza de intenção e confiança em Deus. Não se trata de idealismo abstrato. Trata-se de uma pedagogia da alma. O que chamamos de felicidade duradoura não se estabelece em uma consciência dilacerada pela culpa, pela revolta, pela mentira interior ou pelo egoísmo sistemático. Pode haver prazer, distração, euforia e reconhecimento, mas não paz profunda. A paz verdadeira começa quando a criatura passa a viver em maior coerência consigo mesma e com o bem que já reconhece. Isso explica por que tantas pessoas, mesmo alcançando metas pelas quais lutaram durante anos, continuam sentindo um vazio difícil de nomear. Não é raro que alguém conquiste posição, conforto, visibilidade e ainda assim sinta-se desencontrado. O problema não está necessariamente nas conquistas em si, mas no equívoco de esperar delas aquilo que só o amadurecimento interior poderá oferecer. Nenhum êxito externo substitui a necessidade de reconciliação íntima. Nenhuma agenda cheia resolve uma alma vazia de sentido.
Nenhuma aprovação social silencia por muito tempo a consciência de quem ainda não sabe por que vive, tampouco para que vive. A visão espírita, entretanto, não conduz ao desprezo da vida material. Ao contrário, ela valoriza profundamente a experiência encarnada como oportunidade educativa, trabalho, família, sociedade, desafios profissionais, limites do corpo, relações afetivas, responsabilidades cotidianas. Tudo isso compõe o campo onde o espírito aprende. A questão não é fugir da vida concreta, mas aprender a vivê-la com outra compreensão. O propósito não está fora da existência diária. Ele se revela dentro dela quando o ser descobre como transformar experiência em crescimento, convivência em caridade, dificuldade em aprendizado e liberdade em responsabilidade. Nesse ponto, a dor assume um lugar que o mundo moderno evita, mas que a codificação espírita enfrenta com lucidez. O sofrimento não é celebrado nem romantizado, muito pelo contrário, mas também não é tratado como absurdo sem sentido. Em obras como O Céu e o Inferno e no conjunto da codificação espiritista, encontramos a ideia de que a vida moral do espírito prossegue para além da morte e que as experiências humanas estão vinculadas a processos de aprendizado, reparação e progresso. Isso nos permite compreender que muitas dores, embora difíceis, podem conter função educativa. Há sofrimentos que nos revelam fragilidades, outros expõem a ilusão do controle, outros ainda nos obrigam a rever prioridades, desmontar orgulhos, desenvolver compaixão, reconhecer dependências, refazer caminhos. Muitas vezes, aquilo que a pessoa chama de interrupção do processo era, na verdade, um chamado profundo à revisão do próprio modo de viver. Nem toda perda é punição, nem toda crise é fracasso, nem toda demora é abandono. Em muitos casos, o que parece atraso é maturação. O que parece queda é início de consciência. O que parece fim é reorientação. Isso se torna particularmente relevante em um tempo em que se vende a ideia de uma felicidade sem esforço, de uma autoestima sem verdade e de um propósito sem renúncia. A codificação espírita caminha em direção oposta. Ela nos mostra que crescer exige trabalho interior, exige sinceridade, exige humildade para reconhecer sombras, exige paciência com os próprios processos, exige coragem para sair da vitimização e exige compreensão de que ninguém amadurece sem passar por provas. Mas aqui há um ponto essencial. Prova não significa condenação, significa oportunidade. A vida não está organizada para humilhar o espírito, e sim para educá-lo. Deus não cria seres destinados ao fracasso. A lei de progresso é uma das grandes expressões da esperança espírita. Podemos errar, cair, desviar-nos, demorar, mas fomos criados para avançar e ser feliz. E justamente porque avançamos é que o livre-arbítrio vai se qualificando e a noção de propósito deixa de ser uma fantasia romântica para tornar-se compromisso consciente. À luz dessa compreensão, talvez seja possível reformular a pergunta que tantas pessoas fazem hoje. Em vez de perguntar apenas qual é o meu propósito, talvez devêssemos perguntar também quem estou me tornando. Porque, na visão espírita, propósito não é apenas o que faço, é a direção moral e espiritual na qual estou me construindo. Posso exercer uma atividade bela e, ainda assim, fazê-lo por vaidade. Posso ocupar um papel simples e, no entanto, realizá-lo com amor, utilidade, honestidade e espírito de serviço. O valor espiritual de uma vida não se mede apenas pela aparência de grandeza,
mas principalmente pela qualidade moral com que ela é vivida. Isso nos leva a um ponto muito concreto. Como alguém no mundo de hoje pode começar a se aproximar do próprio propósito à luz da codificação espírita? Bem, o primeiro passo é o autoconhecimento sincero. Não um mergulho narcisista, nem uma autocomplacência sofisticada, mas uma observação honesta de si. Quais são minhas tendências, aquelas mais repetidas? Onde costumo me perder? Que desejos me governam? Quais situações revelam o melhor de mim? Quais alimentam o pior de mim? O Espiritismo não propõe uma espiritualidade de fuga, mas de lucidez. E sem lucidez a alma permanece confusa, porque chama de destino aquilo que muitas vezes é repetição. Chama de propósito aquilo que muitas vezes é compensação emocional. Chama de liberdade aquilo que muitas vezes é escravidão ao impulso. Sim, somos escravos dos próprios impulsos na maioria das vezes e precisamos mudar isso. O segundo passo é o estudo. A codificação espírita valoriza a inteligência, a observação, o exame. Em um tempo de frases rápidas, opiniões instantâneas e superficialidade emocional, estudar é um ato de resistência espiritual. Estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O que é o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e o livro A Gênese não é apenas adquirir informação doutrinária, é ampliar a percepção sobre a vida. O estudo sério reorganiza o pensamento, corrige exageros, depura crenças, ilumina conflitos e oferece critérios para o discernimento. O terceiro passo é a oração compreendida como alinhamento interior, e não apenas como uma prática ou dogma. Orar, na perspectiva espírita, não é fugir da realidade, mas reposicionar-se diante dela. É colocar a própria alma em sintonia com o bem. Buscar amparo, clareza, fortalecimento e serenidade. Em um tempo disperso, orar é também reaprender a silenciar. E o silêncio, quando não é vazio, torna-se espaço de escuta interior. Muitas vezes a pessoa não encontra a direção não porque Deus se cale, mas porque vive num ruído tão intenso que já não consegue perceber a delicadeza das respostas que chegam pela consciência, pela intuição, pela reflexão madura. O quarto passo é o serviço ao próximo. Esse ponto é central. Na lógica do mundo, propósito costuma ser associado à autorrealização individual. Na lógica do Evangelho lido pela doutrina espírita, propósito amadurece quando se transforma em utilidade. Isso não significa anulação de si, nem negação dos próprios dons. Significa compreender que todo talento encontra sua forma mais nobre quando se converte em benefício, consolo, esclarecimento, cuidado, construção, amparo ou elevação para alguém. O espírito cresce não apenas quando se descobre, mas quando se entrega ao bem de modo consciente. O quinto passo é a disciplina moral. Sem ela, qualquer ideal se dissolve. Há pessoas que desejam clareza, mas cultivam dispersão. Desejam paz, mas alimentam ressentimento. Desejam propósito, mas vivem sem constância. O livre-arbítrio amadurece quando a vontade aprende a sustentar o que a consciência reconhece como justo. Isso passa por hábitos, escolhas pequenas, vigilância dos pensamentos, cuidado com as palavras, responsabilidade com o tempo, coerência entre o que se acredita e o que se pratica. Não se trata de perfeccionismo, e sim de fidelidade ao processo de transformação. O sexto passo é paciência com o tempo da alma. Muitas pessoas sofrem porque querem resolver em poucas semanas questões que talvez venham sendo construídas há anos.
ou até a muito mais do que esta existência pôde registrar. A codificação espírita, ao admitir a continuidade da vida e o progresso do espírito, convida-nos a respeitar os ritmos do crescimento. Isso não justifica acomodação, mas evita desespero. Crescer é urgente, porém gradual. Mudar é necessário, porém processual. O propósito não costuma descer sobre a criatura como um clarão mágico. Ele vai se delineando à medida que a consciência se purifica, a vontade se fortalece e o coração se educa. Talvez, então, o propósito não seja uma resposta pronta, mas uma direção cada vez mais clara. Talvez ele não se revele de uma vez, mas em etapas. Talvez não seja um nome grandioso, e sim uma fidelidade diária ao bem que já podemos realizar. Talvez não esteja escondido em algum lugar distante, mas esperando ser reconhecido na qualidade com que vivemos o presente. Na visão espírita, o ser humano se torna mais inteiro quando passa a alinhar liberdade, responsabilidade e sentido. Deixa de depender exclusivamente do meio para sentir-se pleno, porque começa a encontrar dentro de si a fonte do próprio equilíbrio. Aprende a não buscar fora aquilo que precisa ser construído por dentro. Descobre que a felicidade não é ausência de luta, mas presença de significado. Não é fuga da dor, mas capacidade de atravessá-la com aprendizado. Não é perfeição imediata, mas consciência em progresso. E então, algo profundo acontece. A vida deixa de ser mera sucessão de dias e passa a ser jornada. Os desafios deixam de ser apenas obstáculos e passam a ser mestres. As escolhas deixam de ser impulsos dispersos e passam a ser instrumentos de construção interior. O livre-arbítrio alcança sua expressão mais elevada quando a criatura compreende que escolher não é apenas preferir, é orientar o próprio ser em direção ao bem. Nesse estado, o propósito deixa de ser uma obsessão ansiosa e passa a ser uma consequência de alinhamento. A pessoa já não precisa provar a todo momento que encontrou o seu lugar no mundo. Ela começa a viver com mais verdade, mais consciência, mais sobriedade. Entende que propósito não é espetáculo. Muitas vezes, ele se manifesta em silêncio, no dever bem cumprido, na palavra que ampara, na renúncia que protege, no trabalho honesto, na presença que consola, na coragem de recomeçar, enfim, na fidelidade à consciência. Por isso, se hoje alguém se sente perdido, sem direção clara, sem saber por onde começar, a codificação espírita oferece um convite ao mesmo tempo simples e profundo. Comece por dentro. Examine-se com sinceridade. Estude com seriedade. Ore com humildade. Sirva com amor. Discipline-se com consciência. Aceite a prova como oportunidade e confie no progresso como lei da vida. A alma que faz esse caminho pode não resolver tudo de imediato, mas já não caminha no escuro. Porque há uma diferença imensa entre não ter todas as respostas e não ter direção alguma. O espírito que se volta conscientemente para o bem talvez ainda tenha dúvidas, talvez ainda atravesse lutas, talvez ainda chore e tropece, mas já está orientado. E estar orientado espiritualmente é muito mais valioso do que simplesmente estar apressado. No fim, a pergunta pelo propósito encontra uma resposta menos ruidosa e mais verdadeira. O propósito maior da existência é evoluir, amar, aprender, reparar, servir e aproximar-se de Deus pela transformação de si mesmo, o que equivale, numa única palavra, à felicidade. Todo propósito particular que esteja em harmonia com isso será caminho de paz.
Todo caminho que nos afaste disso poderá até seduzir por algum tempo, mas acabará revelando sua insuficiência. A vida, à luz do Espiritismo, não é um labirinto sem saída, é escola, oficina, templo interior e campo de trabalho. Não estamos abandonados ao acaso. Também não fomos criados para a estagnação. Somos espíritos em marcha, e quanto mais compreendemos esta verdade, mais o livre-arbítrio se ilumina, mais a consciência se expande, e mais o propósito deixa de ser uma pergunta angustiada para tornar-se uma construção serena. Que cada um de nós, em meio às pressões do presente, possa recordar isso. Não estamos aqui apenas para passar pela vida, mas para crescer com ela. Não estamos aqui apenas para sobreviver, mas para significar. Não estamos aqui apenas para escolher caminhos exteriores, mas para educar a alma que escolhe. E, quando essa alma aprende a viver com verdade, responsabilidade e amor, ela não apenas encontra propósito, ela própria se torna expressão viva de sentido. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Você ouviu Escola da Vida Maior. Apresentação: Sidney Cabral. Espiritualidade, conhecimento e saúde integral para uma vida mais feliz.